Hoje a gente vai falar algo novamente diferente. Eu acho bacana porque aqui nós não falamos de estudos específicos, de concursos, de estudos dirigidos, mas eu tenho certeza que se você frequentar essa igreja toda quinta e domingo, no mínimo preparado para o Enem, você vai sair, porque a gente fala de cada coisa aqui, meu amigo. A gente fala de química, a gente fala de biologia, a gente fala de português, de direito, de economia. Você sai daqui letrado para fazer pelo menos a redação do Enem. Isso eu te garanto. Então hoje a gente vai falar sobre algo um tanto quanto exótico. Mas para antes de começar a falar disso, eu não tirei isso da minha cabeça, eu vou sempre me basear na Bíblia, eu vou fazer a leitura de uma passagem bíblica que ela nos norteará, para a gente entender o que vai ser falado e abordado. Amém? Peço, por favor, que os irmãos abram as suas Bíblias, digitais, físicas, quaisquer que sejam, lá no livro de Jeremias. Nós vamos ler a passagem de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. É uma passagem curta que nos norteará na nossa mensagem. A minha versão aqui é a NVI, mas saiba que talvez a sua Bíblia seja uma outra versão, mas ela jamais estará falando algo diferente do que eu aqui estou dizendo. No máximo, mudar uma letra ou outra. Então, assim diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que está por vir, por essa passagem, que nós possamos ter o discernimento daquilo que será ministrado aos nossos corações. Obrigado por ministrar primeiramente isso ao meu coração, e que a tua igreja possa assimilar de maneira sobrenatural essa mensagem que o Senhor tem separado para cada um deles. A tua mensagem é viva e eficaz. Ela pode testificar e testemunhar na vida de cada um desses que aqui estão de maneira diferente. E eu creio nisso porque a tua palavra é poderosa. E assim te damos honra e glória e todo louvor pelo século dos séculos. Amém. E glórias a Deus. Amados, é uma passagem muito conhecida de Jeremias sobre a casa do oleiro. Mas nós não vamos ficar presos simplesmente ao oleiro. Hoje, se eu puder dar uma mensagem, um nome a uma mensagem, um nome a esta mensagem, ela seria a forja e a olaria. Eu vou repetir, a forja e a olaria. É engraçado, né? Porque a gente ouve olaria e lembra do bairro aqui do Rio de Janeiro, Olaria. Mas olaria é onde o oleiro trabalha, né? E assim nós vamos aprendendo um pouco da história do nosso estado. Mas é interessante a gente definir um pouco o que são essas duas coisas, a forja e a olaria. E a principal diferença é que a forja é um local que vai trabalhar como principal matéria-prima o metal. É lá onde se fazem trabalhos em metais. São fundidos e trabalhados. E a olaria, por outro lado, é um local que trabalha à base de barro e argila. E através dessas duas matérias-primas que nós vamos entender a diferença entre elas. Que eles fazem os produtos, que são os vasos de barro, derivados de barro, e as cerâmicas. Para quem não sabe, as cerâmicas são provenientes do barro. Por isso que você vai na loja de material de construção, você pega um piso, geralmente o fundo dele ou é um pouco mais amarelo ou é vermelho de barro. Amém, meus irmãos? Então, hoje o Senhor
nos chama a refletir sobre o que a gente pode aprender sobre moldagem. Como que nós podemos ser moldados à mão do Senhor? Quer seja através de um processo de forja, quer seja através de um processo de olaria. Amém? E a gente está trabalhando de coisas aqui muito distintas. Quando você pega e separa o barro e o metal, você consegue ver que são materiais totalmente diferentes. Né? Algumas características nos saltam aos olhos da diferença entre eles. E geralmente é o valor e a resistência. Enquanto você pega o barro com a sua mão e você consegue esfarelá-lo, e você acha o barro em diversos lugares, metais, alguns tipos de metais inclusive, são muito raros e escassos, e você só consegue achar em alguns locais. E se você não consegue minerá-lo, você tem que comprar por um alto preço. Então essas são as características que chamam a atenção aos nossos olhos, mas não são somente essas que falaremos hoje à noite. Mas primeiro eu quero começar a falar sobre o barro. Né? O nosso texto inicial começou falando da casa do oleiro. E lá em Jeremias 18:6, ele nos compara como um vaso de barro. E o Senhor anseia que nós sejamos como um vaso de barro em suas mãos. Isso, no mínimo, é interessante. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver o processo de fabricação de um vaso de barro. Mas eu te garanto que nós podemos aprender muito sobre a nossa vida cristã através do processo de criação de um vaso de barro. E o primeiro passo para a gente criar um vaso de barro é a gente extrair o barro e trazer ele para a nossa oficina para trabalhá-lo. Eu já te adianto que não é todo barro que você consegue fazer um vaso. Na verdade, existem diversos tipos de barros e eles vão alterar conforme a composição de minerais que estão contidos naquele lugar. Eu peço desculpa aos irmãos que toda vez que eu subo nesse púlpito é um fogo muito forte. E como eu sou homem, eu não estou acostumado a falar tanto. Então, cada vez que eu falo mais de 3 palavras, eu tenho que beber um gole d'água. Acreditem, não é nervosismo. A minha esposa e a minha sogra são testemunhas do que falo aqui. E não minto. Pois bem, voltando. Então, o primeiro passo é a gente separar esse barro. Tá? E se a gente não entende que o barro, como ele vem no solo, ele traz consigo diversas impurezas, então nós não conseguimos entender o que é argila. Porque o que diferencia o barro da argila é o processo de separação de tudo aquilo que não nos interessa no processo de confecção. Então, se você pegar, sair daqui, e ali no cantinho, na terra, e pegar um punhado com a sua mão, você vai extrair capim, você vai extrair pedras, você vai extrair diversas coisas que não nos interessam. Nós chamamos essas coisas de impurezas. Entenda, um paralelo que já de imediato podemos fazer é que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ele começa esse processo e nos separa da vala comum e tira-nos de próximo das impurezas e nos separa para começar o seu trabalho. Esse é o primeiro passo. É inevitável que quando você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você é separado da vala comum. E é o seu amor, e com muito amor, que ele começa a fazer essa separação, essa peneira de pedras, raízes dentro de nós. Pois bem, depois disso, vem algo de fundamental importância para o nosso entendimento do que é ser um cristão. Porque ser simplesmente separado da vala comum não nos garante que seremos um vaso moldado por ele. Porque o próximo passo para continuarmos a construção do nosso amado vaso de barro ou vaso de argila é começar a umedecê-lo. E umedecê-lo, ele tem que ser umedecido com água. E depois que isso começa a acontecer, que você é inserida a água no meio desse processo, se você só deixar os dois juntinhos ali, não acontece muita coisa. No máximo, você vai ter uma lama. Essa igreja é uma igreja viva e que trabalha em prol da obra do Senhor.
E o que eu vou dizer agora, aqueles que fazem parte do processo de fazer um pão, o pão da nossa Santa Ceia, sabem que se você só pegar a água e misturar com a farinha, vai fazer uma maçaroca. Mas se você deixar aquela maçaroca parada ali, ela não vai sair um pão. Você tem que trabalhar ela. Você tem que fazer força. Existe uma certa energia envolvida nesse processo depois que a água é adicionada. E eu vou dizer algo interessante para vocês. No barro, adicionado à água, já separada das impurezas que são visíveis aos nossos olhos, quando você começa a misturar aquela água e fazer força para que ela seja amassada, para que os ingredientes começam a interagir entre si, algumas outras impurezas vêm à tona. Porque a água começa a reagir com aquele composto e, através da água, as suas reações de hidrólise, outras sujeiras, outras impurezas começam a aparecer. E aí, novamente, você consegue pegar e sacar cada uma dessas impurezas. Ora, não há nada mais claro para a gente em assimilar que a água aqui representa o Espírito Santo. Por diversas vezes na Bíblia, o Espírito Santo é tratado como a água viva, que nos lava, que nos transforma. E assim tem que ser a vida de um cristão, quando é separado e introduzido pelo Espírito Santo. Ele começa a fazer um processo dentro de você, a qual você pode até oferecer resistência. Mas se você oferece a resistência para que esse processo não aconteça, você não vai ser transformado e virar lá na frente um vaso de barro para ser utilizado pelo Senhor. E esse processo demanda energia, é um processo ativo que tem que partir de você, essa interação com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que começa, ao entrar dentro da tua vida, ele começa a trazer à tona, ele começa a trazer à superfície aquilo que estava oculto, que os seus olhos não conseguiam enxergar. Ele começa a tratar você e trazer essas novas impurezas que estão sendo trazidas à tona. Acredite, é um processo desagradável. É um processo bem desagradável porque você é confrontado com coisas que talvez você não goste que venham à tona. Mas a partir desse momento você tem a decisão de continuar tirando aquilo que é necessário para o próximo passo. Ou você vai entender qual é a consequência se você entrar no próximo passo sem tirar o que tem que ser tirado. Porque o terceiro passo da nossa confecção, do nosso vaso, agora já se encontra com a argila molhada, com a argila tratada, pronta para ir para a pedra, que começa a girar. E a partir desse processo, depois de ser inserido o Espírito Santo na tua vida, que o Senhor começa a te moldar. Ele começa a fazer a sua pressão sobre si e dar a forma naquilo que é necessário. Agora, existe um porém. Se durante esse processo, você, depois que veio à tona, aquilo que o Espírito Santo trouxe, que é uma impureza proveniente do pecado, da sua decisão de deixar as emoções falar mais alto, se você não remove isso, eis o que acontece. O vaso não consegue tomar a estrutura necessária, porque aonde deveria estar somente aquilo que convém ao Senhor, existem pequenos pedacinhos que não fazem parte da mistura. Existem pequenas coisas, pequenos pecados, pequenos detalhes, pequenos problemas, pequenas contendas, pequenos perdões não perdoados, que evitam que toda aquela estrutura se torne homogênea. E eu volto a falar do nosso pão. Se você começa a preparar um pão e você não sova ele, você não desenvolve o que nós chamamos do glúten, que é a proteína que dá a liga para o pão. E se você não desenvolve o glúten no pão, ele facilmente é rompido, ele esfarela. Assim é um vaso de barro ao qual ele não foi tratado adequadamente. Ele não foi removido tudo aquilo que era necessário ser removido para dar a estrutura para o próximo passo. E o Senhor vai e diz que ele estava moldando um vaso de barro e de repente ele se desfez, ele se estragou em suas mãos.
Perceba que ele está falando de eu e você, quando nós tomamos a decisão de não consertar aquilo que o Espírito Santo traz a nós. Aquilo que você é incomodado através de uma palavra, aquilo que você é confrontado através de um amigo, de um homem de Deus, do seu cônjuge. É isso que acontece com você. Você está no meio de um processo e por causa daquilo que não foi retirado, o processo ele rui no meio do caminho. E o vaso é quebrado. A conexão não é plena. Se você é um homem ou uma mulher que se diz cristão e não está em oração constantemente, a sua conexão não é plena com o Senhor. Se você não está ligado com o Senhor plenamente, como Ele pode moldar a forma que Ele quer te dar para ser o vaso que você quer que você seja. Pode parecer besteira, mas isso está na Bíblia. Mas é interessante que nós falamos de homens e mulheres que são perseverantes nesse lugar. E até agora, todos cumpriram os passos que eram necessários para serem cumpridos. Todos fizeram tudo quanto o Senhor havia falado através de seu Santo Espírito, para que seja depurado e tido uma argila de qualidade. E agora, olha que interessante. Veja, nós já pegamos, fomos separados do mundo. Nós fomos tratados com o Espírito Santo. Fomos removidos daquilo que incomoda ao Senhor e que não nos permite ser plenamente aquilo que Ele quer. E agora o vaso tomou forma. Forma essa decidida pelo Senhor. Ele te moldou conforme o seu desejo, para aquilo que era necessário, para aquele momento. E o próximo passo do nosso vaso é um passo que, às vezes, nós não entendemos muito bem, apesar de ser simples. Depois que um vaso é moldado, que a argila toma forma, e fica semelhante já a um vaso quase que acabado, nós precisamos pegar esse mesmo vaso e deixá-lo separado por pelo menos 24 horas, para que ele possa secar naturalmente. Dependendo do tipo de argila, dependendo da função daquele vaso, do quanto peso aquele vaso vai ter que carregar, ou de qual é aquilo que vai ser inserido dentro daquele vaso, ele precisa até descansar não somente na sombra, mas dentro de um forninho, numa temperatura um pouco mais alta do que a temperatura ambiente, para que a sua estrutura possa ser ajustada, selada adequadamente. E é aqui que entra a primeira dúvida nossa, que é o esperar. Quem nunca pegou e se perguntou, eu devo esperar ou estou negligenciando a minha ação? Eu devo ficar aqui aguardando ou devo me mover? O nosso presbítero veio aqui e trouxe algo lindo da parte do Senhor e verdadeiro quando ele diz, se algo não está acontecendo na tua vida, você pode ter certeza que pode estar partindo de você esse problema. Mas você pode estar na dúvida. Senhor, e agora? O que eu faço? Eu devo agir ou eu devo esperar? Existem situações em que você já fez tudo o que precisava ser feito, mas agora já não mais está em seu controle. Agora o seu processo, aquilo que você tanto quer, depende de uma outra pessoa. E por vezes nós tentamos nos afobar, nos antecipar, nos antever aquilo que o outro vai fazer que nós esperamos e acabamos estragando o processo. Nós queremos nos apressar e queremos, como um vaso no seu descanso, ser colocado à prova e ir para carregar aquilo que ele foi feito para carregar. Eu não posso deixar de te dizer que é aqui que muitos problemas e rachaduras começam a aparecer. Sabe por quê? Porque, veja, você está acompanhando comigo que nós estamos num processo de construção. E nesse processo, cada etapa foi respeitada. Muitas informações, muitas coisas foram feitas dentro de você, através do Senhor, que agora precisam ser consolidadas. Veja, é como você estar numa aula em que você assiste 2, 3 horas de um certo assunto e depois você precisa ir para casa ruminar sobre aquilo que for ministrado sobre a tua vida. Assim é o processo de espera. Quando nós estamos esperando, na verdade, o Senhor pode estar nos mostrando que temos que estar assimilando tudo aquilo que foi feito diante desse processo até agora. Porque pode demorar um certo tempo. E no caso de um vaso de barro, pelo menos 24 horas, descansando à sombra. O descansar à sombra está nos diretamente ligando ao fato de não estar exposto à ação de alguma coisa. Porque por vezes precisamos nos recolher
para entender melhor o que está sendo passado sobre a nossa vida. Por muitas vezes precisamos nos recolher e dobrar os nossos joelhos para buscar no Senhor as instruções do próximo passo. E na verdade nós, eu e você, estamos acostumados a um dia após o outro querer andar, dar o próximo passo e dar o próximo passo. Mas tem coisas que nós devemos perguntar ao Senhor. Senhor, é agora a hora chegada de dar o próximo passo? Nós não podemos nos precipitar. Isso é fato. Daí a importância da oração. Daí a importância de você buscar a revelação do Senhor. Daí a importância de você estar em comunhão com a igreja para ser ministrado sobre um processo que talvez o teu irmão já passou e está do teu lado e pode te falar como é e como funciona. Porque uma coisa é fato, o processo de comunhão não se resume a estarmos alegres um lado do outro, mas também pode ser incluído o fato de eu poder aprender com você, de eu poder ensinar a você alguma coisa. Não porque eu sou melhor, mas porque eu talvez já tenha passado por algo que você está passando. Talvez eu tenha errado nesse processo, e eu posso te falar dos meus erros, para que você não repita. Daí a importância da comunhão. Então veja, está sendo dado para nós algo muito simples, mas valioso. Através de um processo de uma confecção de um vaso de barro, nós conseguimos entender muito da nossa vida e como agir diante dos passos que passamos de ciclos em ciclos. Que não se resume só dentro da igreja, se resume também dentro da tua casa, no teu trabalho, no seu relacionamento interpessoal, por que não? Mas por fim, você acha aí que acabou. Você fala, bem, agora já saí da terra, eu não sou mais terra, agora eu sou argila. Sou chique. Mas não sou só argila não, tá? Eu sou uma argila moldada pelo Jeová Jireh. Eu sou uma argila de luxo. O Paulino falou que esse negócio de argila pode até virar cerâmica. Já pensou só? E é verdade. Mas veja, perceba que o quinto passo dessa nossa história, de como fazer um vaso de barro, ele é um passo que a gente não lembra às vezes. Você quer ver um exemplo? Olha que legal. Se você pegar hoje, sair daqui, for lá para o Japão, caçar um salmão legítimo com as suas mãos, tirar ele da água, cortar ele todinho, tirar as escamas, fazer um filezinho de salmão, cortar ele em retângulos e mandar para dentro, você pode comer, de repente, esse peixe e ficar tranquilo, né? Porque algumas comidas japonesas apresentam um salmão como esse prato. Olha, por experiência, tá? E aí é uma coisa pessoal, eu acho muito mais interessante o sabor dele depois de ser levado ao fogo, tá bom? Ele é cozido, ele te dá uma segurança maior, porque tudo aquilo que pode te fazer mal vai ser queimado, vai ser purificado pelo fogo. E aí você pode comer um salmãozinho assado com molho de mostarda. Inclusive tem um lugar aqui na Ilha do Governador, ao qual eu ainda não falarei o nome, que apresenta um fantástico. Posso te indicar depois do culto. Aleluia. Ah, saudade, Senhor. Aleluia. Mas voltando, onde eu quero chegar? No fogo. Porque esse mesmo vaso que agora está descansado e toda a sua porosidade já começou a ser selada, toda aquela umidade que estava na argila, ela já começou a enrijecer, ela já começou a evaporar aos poucos. Ele está tomando força, ele está tomando estrutura. Esse barro, que agora já é um vaso, ele não está pronto para toda e qualquer tipo de ação. Porque ele precisa ser levado ao fogo. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês de algo muito, muito, muito interessante. Quando nós levamos algo ao fogo, uma coisa única e exclusiva acontece. Depois que esse material é levado ao fogo,
à temperatura adequada, a sua estrutura muda. Ele nunca mais consegue voltar a ser o que ele era antes. Eu vou repetir para você. Depois que um material é levado a uma certa temperatura, aquelas transformaçõezinhas químicas que você conhece de passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, elas acontecem muito bem para elementos isolados, para água. Mas quando você tem um composto aglutinado de diversos outros compostos, quando você taca ele no fogo, depois de uma certa temperatura, ele nunca mais volta a tomar a sua forma anterior. Você quer um exemplo? Experimenta pegar um ovo, rachar ele e tacar na chapa quente. Ele nunca mais vai ficar molinho, translúcido de novo, porque ele passou pelo fogo. Ele sofreu uma reação química que alterou a sua estrutura molecular e jamais volta ao estado anterior. Se você pegar o seu bracinho lindo e maravilhoso e tacar ele dentro do fogo a 100 graus, talvez você o recupere. Vai ficar cheio de bolhas, a sua pele vai começar um processo de descascar, perder a pele e formar uma nova. Experimenta pegar esse mesmo braço. Não experimenta não, gente. Só imagina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Internet, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Isso é ensino, não é literal. Se você pega o mesmo braço fictício e introduz numa chama a 600 graus Celsius, o seu braço vai ficar como um carvão, se não se desintegrar em pó. E você nunca mais vai enxergá-lo novamente. Porque o fogo, ele mudou a sua estrutura. E tudo aquilo que estava compondo a estrutura do seu braço, já evaporou, se transformou em uma outra coisa. Amados, assim somos nós. Assim somos eu e você. Quando passamos no processo de virar um vaso diante do Senhor. Quando nós passamos pelo fogo. O fogo, ele não é algo ruim ou bom. O fogo, ele é um instrumento necessário para fazer o que tem que ser feito, para um processo ser feito da maneira que tem que ser feito. Se você utilizá-lo da maneira errada, você vai se machucar. Mas sendo utilizado da forma certa, você vai ser transformado de tal maneira que você jamais pode voltar ao seu estado anterior. Muito menos quando você está sendo levado ao fogo pelo fogo do Senhor, a qual ele sabe qual é a temperatura necessária, ele sabe qual é o tempo necessário que você precisa ficar exposto àquele tipo de fogo que está acontecendo hoje na sua vida. Ele sabe exatamente qual é a temperatura e o tempo que você precisa para ser adequadamente transformado no processo de transformação de barro até um vaso para ser utilizado na sua mão. Entenda, eu e você às vezes passamos não só pelo calor do Rio de Janeiro, o que é algo quase impossível de passar e sobreviver, mas passamos e sobrevivemos. Mas eu e você passamos por diversos fogos, diversos empecilhos, diversas coisas que estão pegando fogo ao nosso redor. E nós, por vezes, fugimos daquilo e não enfrentamos o processo ou de estar próximo ao fogo ou de atravessá-lo. Porque de início aquilo assusta. Mas quando nós entendemos o porquê que temos que passar por um processo, nós entendemos o valor e o poder de transformação do fogo. Perceba o que está escrito lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 5. Eu vou ler até o 7. Paulo estava dizendo assim: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse,
das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Veja, aqui Paulo está dizendo, olha só, você tem que entender que você está sendo utilizado como um vaso de barro, porque não há de importância maior o que é você, o que é o seu vaso, mas há de suma importância aquilo que está sendo colocado dentro do vaso. E é por isso que és colocado em vaso de barro, para que tu não se glorifiques do que tu és, mas aquilo que tem dentro de você que está sendo levado para onde você está indo, para onde eu estou te mandando. Entenda, quando você se dispõe a ser moldado pelo Senhor, quando você está no processo de transformação do Senhor, Ele está te preparando para algo. Nesse processo, Ele nos diz que temos que ser como um vaso de argila sendo moldado por Ele. Ou seja, Ele está tratando diretamente com a tua composição. E Ele quer virar para você e falar, olha só, existem algumas coisas que nós temos que seguir, que caso esse processo não siga conforme eu estou te falando, não vai dar certo. Porque não vai dar liga. Essa tua estrutura não vai aguentar e vai rachar. E eu não posso ter esse tipo de problema de despejar de você, da minha unção, despejar em você, da minha vida para levar aqueles que estão sedentos, precisando de mim, e você deixar isso no meio do caminho. Para tal, precisamos agir conforme foi falado aqui. E é de suma importância que você entenda o papel da transformação em todo esse processo, porque no final de tudo, ela é selada pelo fogo do Espírito Santo. Ela é selada pelo fogo das provações que você passará, até que seja então preenchido com o que o Senhor quer colocar dentro de você. Às vezes eu e você queremos ser vasos muito bem ornamentados, não vasos de barro, mas vasos de cerâmica. E, pasmem, o que diferencia o processo de um vaso de barro virar cerâmica são pequenos ingredientes que são adicionados e a temperatura que é levada a um nível um pouco maior. Então fica aí um spoiler para você. Se você quer deixar de ser um vaso de barro e tomar uma forma um pouco diferente, para ter um visual diferente e chamar a atenção de uma forma diferente, você vai ter que ser levado a temperaturas superiores. Então prepare-se, porque não é simplesmente um forninho de 600 graus, não é um forninho de 900 graus. O qual faz uma pizza, 600 graus faz uma pizza, bacana, 900 graus, já começa a trabalhar em prata, 1500 graus, 1200 graus, começa a trabalhar no processo de vitrificação da cerâmica, começa a derreter aço, ferro, é uma outra história. E você não consegue fazer uma fornalha para botar ferro dentro de qualquer maneira. Então, se você quer ser usado, passe pelo processo. Se você quer ser usado de uma forma diferente, alcançar lugares diferentes, passe pelo processo que é um pouco mais doloroso que o comum. Kleber, certa vez, falou algo muito lindo sobre o pastor Adriano, e eu repito e reforço nesse púlpito, que você quer ter o que ele tem, ou o que os outros têm, mas não quer passar pelo processo e pela história que ele passou. Você olha por um vaso ornamentado com ouro, com uma cerâmica brilhosa, e você fala, eu quero ser igual a ele, mas você não sabe o preço que tem que fazer para chegar até lá. Você não sabe como você tem que ser peneirado várias e várias vezes num processo de revisão para que esse vaso não rache. Perceba, quão mais profundo você entra dentro do forno, maior é a temperatura, maior é o incômodo. Porém, maior é a chance de começarem a acontecer algumas coisas dentro de você, as quais são irreversíveis. Meu Deus. O Senhor Jesus, quando trata sobre forjar as nossas bases, quando trata no íntimo, no um a um, como eu e você, Ele trata como um vaso de barro. Porque Ele quer te mostrar que, caso você falhe, você não vai ser quebrado e lançado fora. A palavra diz que Ele não lança o barro
quebrado fora, ele pega e volta a trabalhar nele. Não tema errar no processo, meus amados irmãos, porque o Senhor não vai te jogar fora. Porque Ele disse que Ele quer você como uma argila, pronta para ser moldada conforme o seu querer. Tudo o que Ele precisa é que você aceite que a água do Espírito Santo volte a entrar dentro de você. Afinal, se eu não molhar esse vaso que está no processo de modelagem, eu não consigo voltar a tratá-lo. Mas eu preciso te dizer também que quando nós levamos esse vaso ao forno de maneira errada, uma vez levado ao forno, nós não conseguimos mais modelar de uma maneira simples. Nós temos que quebrá-lo e reduzi-lo ao pó. Então veja, eu te chamo a refletir. O quanto que vale a pena você insistir num erro seu? Será que realmente vale ir até o último minuto no seu pensamento? Será que realmente vale caminhar 50 quilômetros só para ver que no final não existe nada te esperando e depois ter que você voltar 50 quilômetros andando? Porque a palavra é muito clara. Uma vez transformados, aquele vaso precisa ser quebrado. E nem sempre ser quebrado é agradável. Porque enquanto você se permite ser moldado antes de ser levado à prova, é muito mais fácil você molhar a argila e tratá-la de novo. Uma vez aquecida, talvez o processo seja um pouco mais doloroso. Nós precisamos ser moldáveis como argila para que o Senhor possa sempre nos ajustar diante dos nossos pecados e nossas falhas. Aqueles que decidem endurecer seus corações e não aceitam serem umedecidos novamente pelo Espírito Santo, serão quebrados e lançados fora para iniciar todo o processo de novo. Veja, nós falamos sobre argila, sobre a olaria, mas eu disse a vocês que nós falaríamos sobre a forja, porque a forja trata de uma coisa um pouco diferente. A forja vai tratar de metais. E quando falávamos de relacionamento com o Senhor, nós tínhamos que estar sensíveis e aptos e abertos a sermos moldados a todo momento. Mas ao falarmos de nossas atitudes e obras, interagindo com o mundo ao nosso redor, eu não mais posso ser simplesmente como um vaso de argila no processo de moldagem. Eu preciso ser como um metal. Eu preciso ter as características que são comuns a todos os metais, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, e isso não sou eu que estou falando, é Paulo, lá em 1 Coríntios 3, nós vamos ler do versículo 10 ao 15, para que isso fique muito claro, porque não é o Paulino falando aqui, é essa loucura. São homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo aquilo que vem da parte do trono do Senhor. Então, em 1 Coríntios 3, 10, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro agora está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra, ela será mostrada. Porque o dia, e esse dia aqui está maiúsculo, porque aquele grande dia, lá será trazido à luz estas obras. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construir for consumida, este sofrerá o prejuízo e as consequências. Contudo, ainda pode ser salvo como alguém que escapa através do fogo. Assim diz Paulo. Veja, os metais têm como característica ser mais rígidos. Eles são geralmente mais valiosos do que o barro e são mais escassos.
E cada tipo de metal, ele tem a sua particularidade, suas características que diferenciam de um metal e do outro. Mas algo muito importante que devemos levar em consideração é a resistência daquele metal e o quanto ele consegue sofrer ações externas sem transformar a sua estrutura, quer seja por pressão, quer seja por calor. Isso diferencia muito um metal do outro. E eu quero que você acompanhe comigo, porque estamos chegando na parte final da nossa mensagem. Não perca seu foco. E receba isso da parte do Senhor. Veja, para você trabalhar com o metal, ele é um tanto quanto diferente do barro. Porque não mais eu posso simplesmente pegar água, a qual nos é dado abundantemente, e misturar com ele. Na verdade, você tem uma grande chance de causar um problema no seu metal e ele começar a sofrer oxidação, ou como nós conhecemos como ferrugem. Ele vai começar a ser oxidado através das moléculas de oxigênio que tem na água. Para a gente refinar, para trabalhar com o metal, é um pouco diferente. E nós temos que trabalhar com esse metal. Porque se eu simplesmente pegá-lo na sua forma bruta, suponhamos que eu peguei e acabei de extrair minério de ferro aqui. As características de forma isolada dele, ela não vai me entregar aquilo que eu preciso para usar o ferro da forma adequada. Eu preciso extrair a pureza daquele ferro, eu preciso também depurá-lo naquelas substâncias que estão aglutinadas ao ferro. Porque ele pode ser muito frágil. Assim é um projeto construído dentro do nosso coração. Às vezes nós conseguimos pensar, construir algo que nos parece genuíno, mas o coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. E às vezes nós estamos tão focados em que achamos uma pepita de ouro, que esquecemos que o ouro, da sua forma impura, de nada nos serve se não for trabalhado da forma correta. Ele precisa ser colocado à prova. Ele precisa ser depurado, ele precisa ser forjado. E essa forja, desculpa te dizer, ela só é principalmente através do fogo. Existe algo curioso a respeito do ferro. O ferro ele foi um revolucionador da humanidade. Um metal que revolucionou, sobretudo, a arte da guerra, devido à sua resistência. Mas nem sempre foi fácil trabalhar com ferro. Alguns historiadores dizem que foi por acaso, ao misturarem um monte de outras coisas dentro de uma fornalha para tentar aumentar a sua temperatura, descobriram o ferro com seus aglutinados. Enfim, não cabe isso. O que eu quero te dizer sobre o ferro é o seguinte: ele não tem como parte mais difícil a sua extração, mas tem como parte mais difícil o seu trabalho na forja. E às vezes, nós não dispomos da forja do tamanho certo, que atinja a temperatura certa, porque para trabalhar com o ferro, eu devo te dar um spoiler. Para você começar a ter algo de interessante acontecendo e transformando o ferro, é a partir de 1.200 graus Celsius. Não é qualquer lugar que você consegue fazer essa transformação do fogo em tamanha temperatura. Tanto é que essa era a grande dificuldade para você trabalhar o ferro nos processos rudimentares da época. Então veja, eu tenho uma saída para trabalhar o ferro, você não tem os meios adequados. Presta bem atenção nisso, que eu acho que você pode desviar a sua atenção. Se eu consigo construir adequadamente uma fornalha que leva o meu ferro a 1.500 graus, eu consigo fazer com que ele fique líquido e consiga moldá-lo a meu bem-querer. Mas, se eu não faço todo esse processo de construção para ter uma forja adequada, para trabalhar o meu ferro, ainda assim, eu posso conseguir alcançar o que eu quero com o ferro. Mas sabe como é que você faz isso? Você esquenta ele um pouquinho,
ele começa a mexer um pouco da sua estrutura, você bota ele numa bigorna e dá-lhe marretada. E marreta 1, 2, 30, 150 vezes. Aí começa aquela fricção, começa a trazer à tona do metal a estrutura, as suas impurezas. E aí você continua abarretando. E bota no fogo de novo, que não é baixo, 1200 graus. Tira, joga na água, traz para a bigorna e bate de novo. Veja, você tem duas escolhas aqui. Ou você constrói o processo certo para trabalhar de uma vez só da forma certa, ou o seu processo para alcançar o teu objetivo ele vai ser um pouco mais doloroso do que você imagina. Às vezes, dá um pouco mais de trabalho de você ir atrás de mais material para fazer uma construção da forma correta, para dar o aporte de oxigênio para aquele fogo da forma correta, para que o seu plano saia pleno, sem ter que passar por muitas dores. Estamos falando aqui agora não de um tratamento direto com o Senhor, mas das suas obras, daquilo que você faz dentro do mundo, daquilo que você está fazendo na tua vida. As tuas obras estão sendo como um processo de metal. E se você não tratá-lo da forma correta, talvez, muito talvez, você tenha sérios problemas de ter que ser marretado muitas e muitas vezes. Todos nós buscamos estar com as melhores coisas ao nosso redor. Todos nós buscamos estar providos dos recursos adequados. Todos nós queremos, por exemplo, ser reluzentes como ouro e valioso como ouro. Porque é legal. Já pensou alguém que fala, cara, isso aqui é meu pedacinho de ouro. Nossa, que fantástico. Tudo que aquele homem faz é como ouro, precioso. Mas talvez nem todo mundo saiba que para você conseguir ouro é muito difícil. E que para você trabalhar esse ouro, para botar da forma como você quer, você tem que levar ele na fornalha por várias e várias vezes. Não só de uma vez só. Porque a cada temperatura que você eleva, sai um pouco de sujeira. Você eleva um pouco mais, você tira um pouco mais. A cada nível de fusão, a cada nível em que uma substância que está diluída naquele ouro é atingida a temperatura, ela fica líquida e você consegue tirá-la. Trabalhar com ouro é difícil, é escasso. Talvez você queira ser como o aço, porque caso vocês não saibam, o aço, como é feito o aço, ele é feito através do ferro. A diferença entre o ferro e o aço se dá na proporção de carbono que tem a mais naquela estrutura molecular. E não há de se falar nas diferenças entre ferro e aço, porque são muito distintas. O aço é muito mais resistivo, ele consegue segurar pesos muito maiores, ele tem um valor comercial muito maior, ele tem valores agregados às suas características que o tornam melhor que o ferro. A única diferença entre o ferro e o aço é o processo de remoção dos excessos de carbono naquela molécula. Isso faz com que aquela estrutura ela seja mais pura e fique mais resistente. Mas para isso, vai de novo para a fornalha. Vai de novo ser aquecido até um limite muito acima de todos os outros metais ao redor. A prata, ela funde a 900 graus Celsius, o ouro a 1050, o ferro e o aço acima de 1400. Veja que dá um pouco mais de trabalho. Alguém conhece o tungstênio? Ele é um metal. Nosso engenheiro elétrico, ele conhece, tem que conhecer. Engenheiro elétrico não, me perdão, o nosso engenheiro eletricista, porque ele não sai por aí dando choque, né? É assim que eles falam com a gente, né? Eu não sou engenheiro elétrico, eu não dou choque. Enfim, o nosso engenheiro eletricista, ele conhece muito bem o tungstênio, porque, dentre muitas coisas utilizadas, ele é utilizado nos filamentos daquelas lâmpadas incandescentes, pela sua característica.
muito peculiar. Ele só começa a entrar em ponto de fusão, ou seja, ele só começa a querer ser mudado na sua estrutura a partir de 3.400 graus Celsius. Veja, esse metal, para aguentar, levar luz, aonde quer que ele esteja, ele tem que aguentar chegar a 3.400 graus Celsius sem alterar a sua essência. Além de ser um dos materiais mais rígidos que existem. Ou mais. Muito obrigado. Tanto é que ele é utilizado para fazer ligas metálicas junto com aço, para fazer, por exemplo, brocas de perfuração de rochas, de túneis. Então, para você ver o tamanho, a resistência desse material. Lá em Malaquias 3, versículo 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Veja que o Senhor Jesus deixa claro para a gente, não só nessa passagem, mas ao longo do que falamos aqui, nesta noite, que nós precisamos ser colocados à prova, colocados a temperaturas extremas, para sermos não somente testados, mas sermos ajustados em nossa estrutura para o que está por vir. Nessa passagem em Malaquias, ele fala que depois de purificados, passados pelo processo de refinação, como ele faz com o ouro e a prata, assim eles levarão ofertas justas ao Senhor. Muitos querem realizar grandes obras. É o sonho de muita gente. É quase como se fosse uma fantasia de servir a Cristo e falar: eu vou mudar o mundo. E isso não é errado. Isso é uma grande obra. 1, 2. O detalhe é que para fazer uma grande obra, você precisa ser fortalecido dentro da fornalha. Para você aguentar a estrutura de ser uma coluna de aço em um grande edifício que vai revolucionar a engenharia, você precisa ir para a fornalha. Muitos querem levar a luz ao mundo. Muitos querem ser luz para o mundo, mas não querem aguentar as temperaturas que uma lâmpada de tungstênio tem que aguentar. E não ser transformado, mas sim manter as suas propriedades para levar a luz sem ser alterado. Para não derreter no meio do caminho e se transformar em algo que não serve para nada. Muitos querem ser valiosos como o ouro, mas esquecem que o ouro que eu e você conhecemos como precioso, ouro 18 quilates, por exemplo, cujo valor comercial é interessantíssimo, que reluz, mas poucos lembram que esse ouro não é ouro puro do seu elemento, mas ele é uma liga metálica composta de ouro, prata e cobre. O ouro que eu e você conhecemos, na aliança, por exemplo, ele não é ouro puramente sozinho, ele é uma liga metálica composta de 3 elementos. Muitos querem ser como ouro, mas não querem se unir a pessoas para serem mais fortes juntos. Muitos acham que por simplesmente os próprios braços, eles têm a capacidade de ser aquilo que eles veem. Quando, na verdade, eu e você precisamos disso aqui. Estarmos unidos em oração, estarmos unidos em ação. Porque a fé sem obras, ela é incompleta. Mas ainda insistem em achar que podem fazer tudo sozinhos. Como pode?
Perceba, nesse momento eu quero que você, se você puder, fique de pé. Nós estamos acabando agora a nossa mensagem. E esse fim da mensagem nos leva a uma viagem à Babilônia. Eu não posso concluir essa história em que falamos de transformação, de moldagem, de processo, de fogo, de decisões. Eu não posso concluir sem falar de uma história que nos revela algo preciosíssimo. No livro de Daniel, a Bíblia nos diz que Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados à Babilônia e lá eles fizeram algo diferente. Lá eles tomaram uma decisão de se absterem dos manjares que seriam oferecidos através do palácio. Eles faziam parte de um grupo seleto de israelitas, escolhidos a dedo, da elite, para ser trazida e ensinada ao povo, e iriam ser separados e tratados de uma forma diferenciada. E ali eles tomam uma decisão, vendo o seu povo sofrendo, vendo o seu povo sendo dizimado, massacrado, tendo que comer os seus próprios filhos, comer os seus mortos para sobreviver. Eles tomam a decisão de não aceitar os manjares que seriam oferecidos a eles. E através dessa atitude, lhe foram acreditadas como justiça para esses 4 homens, e eles se tornaram os mais inteligentes e sábios, e com maior discernimento daquele reino, através do Senhor Deus Todo-Poderoso. Suas decisões de não se moldarem, ou de não ceder à sua estrutura, ao que estava ao seu redor, foi de fundamental importância para o início dessa história que você conhece, bem como o seu final, ao qual chegaremos agora. Um pouco mais à frente, diante de uma ordem do rei, ele falou: todos devem adorar aquilo que eu construí como uma imagem. E de uma forma invejosa, aqueles outros sacerdotes que serviam o rei da Babilônia, Nabucodonosor, eles tentando, por uma forma de inveja, destruir aqueles 4 homens que sobressaíam sobre aquele reino todo, eles fazem uma jogada de maneira que conseguem botar eles em xeque. E falam: olha só, rei, esses teus 4, que estão em posições diferenciadas, porque o Senhor o colocou, eles não se dobram diante da tua imagem. E o rei vai e chama aqueles homens e fala: meus amados amigos, é verdade o que me dizem, que vocês não se dobram diante daquilo que eu mandei fazer? Ele quase que impede: por favor, façam isso, porque vocês são os homens que mais se destacam no meu reino. E ele é próspero por causa muito da atitude de vocês como governantes das minhas províncias. Mas lá em Daniel 3,16, eu peço que bote aqui na mídia, por favor. Daniel 3,16. Diz assim: após o rei chamar Sadraque, Mesaque e Abednego diante de sua presença, ele fala: dobrem-se, ou serão lançados na fornalha. E aí então a palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Aleluias. Nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu não sei se você consegue imaginar essa situação. De homens que se colocam diante da morte e decidem não mudar a sua essência. Decidem não mudar aquilo que eles foram forjados para ser naquele lugar.
Eles decidem abrir mão da sua própria vida para continuar sendo o vaso que o Senhor moldou eles para ser. Eles continuam decidindo não trazer nada de impureza que estava ao seu redor para a sua composição, para continuar sendo puros como os metais que foram selecionados para ser. E por isso, o rei fala, olha, então, pega essa fornalha, deixe ela mais quente 6 vezes e lancem esses homens lá dentro amarrados. Agora, urgentemente. Eles foram lançados, mas não abriram mão de quem eles eram. A palavra diz que eles foram lançados com as suas roupas, conduzidos por 3 guardas, e foram lançados amarrados. Roupas, turbantes, com tudo que havia de direito. A fornalha era tão quente, que a Bíblia diz que os guardas que conduziram aqueles homens para a fornalha, eles morreram ao lançarem-nos dentro daquele lugar. Tamanha a temperatura, tamanha a irradiação de calor, a transmissão de calor através de ondas para aqueles homens. Mas a mesma Bíblia diz que, em Daniel 3:24, que contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, ele alarmou-se, se levantou e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei, porém, exclamou, olhem, eu estou vendo 4 desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o 4º se parece como um filho dos deuses. Então, transtornado daquilo que acabara de ver, Nabucodonosor aproxima-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então, os homens saíram do fogo. Aqueles que estavam ao redor, conselheiros, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Então disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que está sendo falado aqui nesse lugar. Uma sucessão de decisões acertadas nortearam aqueles homens. Eles mantiveram o seu posicionamento, eles mantiveram a sua essência, eles decidiram não se misturar com as impurezas que estavam ao seu redor, porque sabiam os perigos que seria quando fossem provados pelo fogo das provações que estariam por vir. Mas uma vez que eles decidiram não se misturar, uma vez que eles decidiram fazer parte de todo o processo, abrindo mão de tudo que era necessário, andando em direção daquilo que era mais desagradável, que era a morte, eles experimentam e vivem o sobrenatural. E muito mais do que isso, eles transformam a vida daquela nação a qual eles estavam, nação essa que estavam os escravizando durante o seu exílio. O rei, ainda que tivesse feito uma imagem para adorar, que demonstrava todo o seu poder e majestade, declara com a sua própria boca a soberania do poderoso Altíssimo. Às vezes eu me pergunto, será que é isso que eu preciso fazer para transformar aqueles que estão ao meu redor? Será que é isso que eu preciso fazer para que coisas comecem a acontecer na minha vida que não estão acontecendo? Será que é isso que eu preciso fazer? Não temer o que está por vir, não temer o que as pessoas ao meu redor pensam, não temer passar por dificuldades para transformar a história da minha vida, e não só da minha vida, mas de todos aqueles que estão ao meu redor?
Não temam, meus amados irmãos, passar pela fornalha. Porque as dificuldades e provações da vida virão. E elas fazem parte do processo, porque se você não passa pelo fogo, você não sabe se tudo aquilo que foi feito, no final culminará no que o Senhor planejou. Mas uma vez que você foge do processo, uma vez que você foge daquilo que está te incomodando, pode ser, na verdade, a diferença entre o seu vaso rachar ou o seu vaso ser selado e carregar o Espírito Santo de Deus. O que eu e você precisamos hoje refletir é se eu estou tomando as decisões acertadas para que a minha vida possa ter a transformação que eu almejo. Senhor, obrigado por o Senhor trazer uma palavra, Pai, que nos tira da zona de conforto, Senhor Deus. Obrigado por ministrar aos nossos corações, Pai, sobre a importância do discernimento de quando estar sendo maleável e tratado pelo Teu Santo Espírito e de quando nós precisamos estar firmes e fortes, forjados por Ti para passar pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, por trazer uma analogia de maneira que entendemos que não existe uma fórmula de bolo, que quando se resume a um tratamento do Senhor conosco, precisamos nos quebrantar diante do Senhor, precisamos ser molhados pelo Teu Santo Espírito. Mas quando há necessidade de passarmos por provações, aonde estamos inseridos, temos que ser fortes e firmes como os metais, de maneira que qualquer calor que venha não mude a nossa personalidade. Obrigado, Senhor, por nos fomentar a ir além. Obrigado, Senhor, por tirar as águas somente dos nossos tornozelos e nos chamar até um pouco mais a fundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade de transformações. O Senhor nos deu a oportunidade de tomar decisões diferentes, Pai. E que decisões essas possam ser tomadas mediante consulta do Teu santo nome, mediante meditação no Teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, porque o Senhor não nos quer quebrados, mas o Senhor nos quer moldados para levar a Tua obra, levar a Tua água a quem está sedento. O Senhor não nos quer moldados ao mundo, mas resistindo ao calor que Ele emana, para levarmos aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Pai. Obrigado, muito obrigado, Santo Espírito, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Te engrandecemos e damos a Ti toda a honra, glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias a Deus.